Então agora eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Cantares, capítulo 2. O tema da nossa mensagem é: ouça a voz do Espírito. Amém? O código é ouvir a voz do Espírito. Oi? Ah, tem microfone aqui, outro. Isso. Ouça a voz do Espírito. Então vamos lá. Abriram Cantares? Cantares, capítulo 2. Diz assim, a partir do verso 10. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que o inverno passou, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em toda a terra. A figueira começou a dar os seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Fala para o seu irmão: Jesus está falando com você. Amém? Então, qual é o tema? Ouça a voz do Espírito. Por que isso, irmãos? Porque estamos vivendo um tempo onde muitas vozes estão sendo liberadas para gerar uma confusão. Na quarta-feira, eu falei sobre a letargia. O que é a letargia? É o corpo que não sente mais, que não ouve mais. Havia, no passado, uma instrução a respeito do velório. Vários velórios demoravam mais do que 3 dias, porque às vezes o corpo estava letárgico, ou seja, a pessoa era enterrada viva, porque a letargia é um sintoma de morte. Quando eu começo a ouvir outras vozes, eu começo a entrar debaixo de muitas decepções, começo a ser atingido por palavras, e eu disse para os irmãos no começo desse mês, que o trono maldito que opera nesse mês é um trono que interfere nas comunicações, gera problemas de relacionamentos por causa das comunicações, e muita gente tem sido ferida e paralisada. Chegou o tempo de ouvir a voz do Espírito. O texto ele é muito profético, porque ele está falando de um tempo onde o inverno passou. Estamos agora na primavera. Estamos num período muito interessante. Logo depois da Páscoa, começa a primavera. Então, lembra que eu tenho falado com os irmãos que temos saído do deserto, temos andado no deserto, e agora nós estamos próximo ao período de Pentecostes. O inimigo, ele vai querer trabalhar de diversas formas para impedir de acessarmos o portal do derramamento do Espírito. Os irmãos já aprenderam. A Páscoa abre o portal para a libertação. Pentecostes abre o portal para a unção e a manifestação do poder. E a festa de tabernáculos abre o portal
da intimidade. Só posso ter intimidade com o amado se eu sou liberto na Páscoa, se eu sou preenchido em Pentecostes. Aí eu consigo ter intimidade com o amado na tenda, porque tabernáculo quer dizer isso, a tenda da intimidade. O Senhor deseja essa intimidade, e aqui o texto diz isso. Eu só posso ter a intimidade com o Senhor se eu estiver cheio do Espírito. É claro que o texto aqui, ele é bem poético, mas ele é profético, e eu vou explicar para os irmãos o que está acontecendo profeticamente dentro desse texto. A primeira ordem é: levanta-te, querida minha. Por que o Senhor fala com a igreja se levantar? Porque ela está em um estado de comodismo. Ela está acomodada. Alguns se acomodaram porque já foram feridos em vários níveis e foram paralisados pelas feridas e não querem mais avançar. Outros se acomodaram pelo presente século. Mas veja, mesmo diante do seu comodismo, o Senhor diz: levanta-te, querida minha. Você tem errado, tem pisado na bola, mas o Senhor ainda te chama de querida minha, noiva minha, amada minha, formosa minha. Sabe por que formosa? Porque ela tem um padrão. Ela não tem um padrão do mundo, ela tem a forma, ela tem um jeito que mexe com o amado. Porque eis que passou o inverno. Queridos, acabamos de passar pela estação do inverno. Você mudou de estação, você tem que mudar de vestimenta. Você tem que sair. As irmãs entendem mais do que os homens continuam usando os tênis do inverno, calça jeans do inverno, blusa do inverno. As irmãs não, elas sabem, terminou o inverno, é primavera, é a sandalinha rasteirinha, com não sei o quê, o floralzinho. É verdade ou não é? As irmãs já entendem esse código. Mas espiritualmente, eu também preciso mudar as minhas roupas. Eu preciso me posicionar, porque o inverno passou. Eu tenho que deixar a tristeza do inverno. Vocês sabiam que na Europa, por exemplo, na Suíça, onde eu estive, na Bélgica, na Suécia, no período do inverno é o período que tem mais suicídio. As pessoas, por causa da tristeza, por exemplo, lá 4 horas da tarde, no período do inverno, está escuro. Está escuro. Está dando uma microfonia aí. As pessoas vão se entristecendo por falta de luz. O dia dura muito pouco. Então, você tem que sair da atmosfera dessa tristeza. E aqui tem um código, como eu saio dessa atmosfera? Aparecem as flores na terra. As flores nos falam do poder e da manifestação dos dons espirituais. Vocês viram o que Deus fez agora mesmo aqui? Ele falou, ele deu a língua estranha e ele deu a interpretação. Queridos, nós precisamos nos mover agora nesse período profeticamente. Nós temos que buscar, porque o Espírito Santo está derramando dons espirituais, as flores estão sendo derramadas. Eu tenho que querer esse negócio para mim. Quem dera se todos profetizassem. O Paulo diz o seguinte: eu queria que todos profetizassem. É um tempo de permitir sentir o cheiro das flores, sentir o cheiro, o perfume de Cristo. Amém? Aparecem as flores da terra, chegou o tempo de cantarem as aves. Cumprimente o passarinho que está do seu lado aí.
Faz assim. Chegou o tempo de cantar, meu irmão. Quando eu saio do inverno, eu preciso me revestir de cânticos. Você já ouviu um monte de notícia ruim a teu respeito? Já falaram um monte de coisa sobre as tuas finanças, já falaram que você não vai conseguir, já falaram que você não vai prosperar, já falaram que não tem mais solução para você. Fora uma vozinha que fica falando no seu ouvido de noite. Ontem eu orei por um homem, empresário, perdeu tudo. E ele querendo se suicidar. Servo de Deus. Já foi usado poderosamente, pensando em morrer. Ministramos ele, foi cheio do Espírito, é o que nós vamos fazer hoje com você aqui. Você vai ser cheio desse poder. Você precisa começar a ouvir uma voz diferente. Você só está ouvindo voz ruim, só coisa ruim a teu respeito. É no jornal, é na internet, são pessoas, as fofocas, e você acaba se focando nessas coisas e se ferindo com isso. Aqui tem um código. Ouve-se a voz da rola em toda a terra. Todo mundo sabe o que é uma rolinha, né? Aquele passarinho. Ele tem um som diferente. É um som que sai do peito dela. Não é? Não é isso? É bem lá de dentro. Chama-se o arrulhar. É um som que vem do profundo do coração. Deixa eu explicar isso para você. Quando Jesus passava na frente de João Batista, o que João Batista viu sobre Jesus? Uma pomba pairando sobre ele, mostrando que era ali a testificação que Jesus era o Messias. A rolinha, ela simboliza a voz simples e doce do Espírito Santo. São notícias boas do céu ao seu favor. São notícias maravilhosas. Amada minha, você pisou na bola, pecou, se desviou, mas o Senhor ainda te chama de amada minha, porque ainda há esperança. Ainda tem esperança para a sua vida. Amada minha, o Senhor quer nos atrair no amor. A religião costuma colocar medo nas pessoas. Mas aquilo que Deus faz é no amor. Porque a pessoa que é cativada pelo amor, ela nunca mais despreza o amor. A pessoa que vai a Deus pelo amor, aquilo que Paulo diz, pelo constrangimento do amor. Gente, eu pisei tanto na bola, eu já fiz tanta coisa errada. E essa pessoa sente esse amor, ela é tão constrangida por esse amor, que ela diz, eu me rendo incondicionalmente, eu quero servir o amor. O amor está aqui hoje. O amor cura, porque esse é um tempo de cura. Olha só, quando eu ouço a voz da rola, eu começo a ver alguns sinais. Escute isso. A figueira começou a dar os seus figos. Meu irmão, Jesus disse algo muito importante. Quando vocês virem a figueira brotar, está próximo os dias da vinda do Filho do Homem. A figueira brotou em 1948, no voto Minerva do brasileiro chamado Oswaldo Aranha, quando Israel brotou como figueira. Só que agora, irmãos, escute isso,
a figueira começou a dar os seus figos. Israel já está produzindo fruto. Israel já é uma potência. Só que, além de ser uma potência econômica, de ser uma potência armamentística, com bombas atômicas, com um exército fabuloso, aconteceu algo em Israel, um avivamento. Judeus ortodoxos, judeus, os pechitas, os sunitas não, é um outro nome que agora eu esqueci, sefarditas, eles estão crendo no Messias, eles estão recebendo Jesus como Salvador, de uma forma fabulosa. Escuta essa aqui, Ricardo. Um pastor tem ido em Israel dar aula de jiu-jitsu. E os judeus, sabe aqueles judeus ortodoxos, do chapeuzinho preto, daquelas guedelhas aqui? Eles começam a ver a força da técnica desse pastor, porque eles são treinados, o exército israelense é muito bem treinado. Quando eles começam a ver, eles veem um poder diferente. E eles perguntam: que poder é esse? Ele fala: o poder do Messias. Eles estão sendo evangelizados quando esse pastor pega eles e moe eles no cacete. Entendeu? Uns golpes que Jesus ensinou lá para eles. E eles estão se convertendo. Está tendo avivamento em Israel. A igreja está crescendo em Israel de uma forma exponencial. A figueira está dando os seus primeiros figos. E Jesus mandou a gente ficar atento quando ela brotasse. Agora ela já está dando figuinhos. A igreja está se estabelecendo em Israel de uma forma poderosa. Está tendo um avivamento em Israel. Curas, libertação, expulsão de demônios. Eles estão vendo isso e estão crendo no Messias e Yeshua. A figueira está brotando. Olha o outro sinal. As vides em flor exalam o seu aroma. A igreja é a videira. Israel, a figueira. E a igreja gentílica, a videira. A videira, ela está produzindo um perfume. Por conta das flores, a igreja, embora aqui no Brasil você tenha visto muita falta de testemunho, muito crente sem vergonha na cara, em contrapartida, tem um grupo que está cheio de vergonha na cara. Porque uma coisa que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa é dar vergonha na cara dessa pessoa. Fala para o seu irmão: hoje nós vamos ter um batismo de vergonha na cara. Nós vamos prometer e nós vamos cumprir. Nós vamos comprar e nós vamos pagar. Nós vamos tratar que vamos chegar no horário, nós vamos chegar no horário. O europeu, vocês viram que a tabela da FIFA dizendo: se o brasileiro marcar com você, você pode chegar, não chegue no horário não, chegue 15 minutos depois, que talvez chegue meia hora depois. Você não espera. Vocês viram isso? Está lá. A recomendação. Ninguém cumpre. Nós precisamos exalar um perfume diferente. Nós precisamos produzir um cheiro. E já existe um povo que está produzindo esse cheiro. Olha o que diz. As vides em flor exalam o seu aroma. Por que a vide? Porque virá um grande avivamento. A igreja vai passar por um grande avivamento. As uvas servem para fazer um negócio muito bom. Como é que é o nome? Vinho. Lembra quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo? O que os homens disseram para eles? Vocês estão embriagados?
Por que os judeus falaram que eles estavam embriagados? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não é normal. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele não fala baixo. Entendeu? E eles estavam fazendo alguma coisa que parecia que estavam bêbados. O Senhor quer derramar uma unção, mas para que venha a unção, escute isso. Como é que faz vinho mesmo? Bota a uva onde? E fica dizendo, ô vinha, solta o caldinho. Hã? Fala para o seu irmão, se prepara que você vai virar vinho. Avivamento vem com perseguição. Avivamento vem com perseguição. Então, se você ora por avivamento, saiba que virá perseguição, porque vinho só se produz em uva pisada. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Vem, formosa minha. Tome uma posição, meu irmão. Tome uma posição, minha irmã. Levanta-te. Em Ezequiel capítulo 2 diz: Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. O Senhor quer falar com a gente, mas eu tenho que sair da posição de comodismo. Eu tenho que me colocar de pé. Eu tenho que me posicionar. Levanta-te. E não é só levantar, não. Eu preciso ir para o Senhor. Olha o que diz aqui. Pomba minha. Ué, o Senhor viu a igreja como pomba? Por que ele viu a igreja como pomba? Porque ela está parecida com o Espírito Santo. Cumprimente a pomba que está do seu lado aí. Paz do Senhor, pomba, tudo bem? Pomba minha. Para que você tenha a identidade do Espírito Santo, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Irmão, por que você está falando isso? Porque eu quero vacinar você nesses dias, para não entrar na atmosfera da tristeza. Eu quero que você coloque músicas alegres, louvores alegres na sua casa. Comece a cantar, comece a se encher, para que quando acontecer o Pentecoste, você seja tomado pelo poder do Espírito Santo. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Pomba minha que anda pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas. Por muito tempo a igreja ficou escondida. Ela se escondia nas rochas, nos prédios, nas fendas. Foi um período bom. Mostra agora o teu rosto, igreja. A Copa está aí. O pessoal do Tribos está vindo para Brasília. Vão dançar aqui, vão evangelizar. Quero ver se eu trago eles aqui, para eles fazerem um evangelismo aqui, dançando hip hop. Eles dançam hip hop, mas eles vivem uma vida de jejum. As mulheres lá agora, a equipe quase toda está fazendo um jejum de 40 dias, só bebendo água, e dança todo dia. Eles levam esse negócio chamado evangelho a sério. É por isso que quando eles entram nos lugares, eles conseguem impactar, e as pessoas veem aquelas roupas deles, mas eles não olham para a roupa, eles olham para a luz que está dentro deles. Nós precisamos sair e mostrar o nosso rosto aí para o mundo. Não é somente pregando, vamos passar para a lei dos crentes, não é isso não. As pessoas precisam ver a luz em nossas vidas, eles precisam desejar o que nós estamos recebendo,
o poder que nós estamos recebendo, a vida que nós estamos recebendo. Eu disse domingo passado, irmão, mas eu não sei pregar. Querido, aquela pessoa está em perigo eminente de morrer e ir para o inferno. Se você estiver cheio do Espírito Santo e entregar uma palavra para aquela pessoa, o Espírito Santo vai convencer. Você não tem obrigação de convencer ninguém a receber Cristo como Salvador. Você só tem que mostrar a sua cara. Mostre o seu rosto. Faze-me ouvir a tua voz. Irmão, mas você está falando para a gente falar com as pessoas e o Senhor quer que a gente ouça. Ele quer ouvir a nossa voz. É o que está lá em Mateus 25. Quando eu faço ao meu irmão, quando eu faço aos pequeninos, eu faço ao Senhor. Quando eu solto a minha voz ao meu irmão, eu solto a minha voz para o Senhor. Mostra o teu rosto, porque a tua voz é doce. Rapaz, olha o que Jesus está falando da gente. Isso aqui é o noivo falando para a noiva. A tua voz é doce. Algumas palavras que nós estamos falando, nós vamos ter que cortar da nossa boca. Nós não podemos falar essas palavras mais não. Nós temos que aprender a falar palavras doces ao Senhor. Quais são as palavras doces? As palavras do Evangelho. A manifestação e a proclamação do Evangelho produz doçura. Você quer adocicar a sua casa? Proclame as verdades do Evangelho dentro da sua casa. Eu dei um testemunho agora em São Paulo. Sabe por que eu tenho prazer de ficar dentro da minha casa? Quando eu chego de viagem. Porque a minha casa é doce. Eu chego em casa, minha mulher me trata com doçura. Você quer ver um homem que não aguenta ficar dentro de casa? Que a mulher toda hora. Qual o homem que aguenta? Por que eu tenho. Até meus meninos, fica tudo montuado lá em casa. Porque a casa é doce. Nós temos que promover um ambiente doce. Parar com as agressões. Precisamos começar a tratar um ao outro com honra dentro de casa. Minha querida, meu querido, papai, mamãe. Abraçar um ao outro. Chega em casa, todo mundo é um beijando o outro. Abraçando. Chego, o menino vem, me beija, me abraça. Esse ambiente tem que existir. Esse ambiente de amor. Nós não podemos ficar como, e aí, beleza? O cara chega em casa, não abraça a mãe, não abraça o pai, não faz nada. O marido chega em casa, não dá um beijo na esposa. Gente, beijar é tão bom. Pessoal casado, dá um glória a Deus. Os solteiros, pede, Senhor, me ajuda. Entendeu? Porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Irmãos, aqui tem um código interessante. Por que o rosto é amável? Porque a igreja está manifestando o rosto do amado. As pessoas precisam chegar num determinado momento da nossa vida cristã e eles ficarem confundidos com a nossa atitude e ver, essa atitude é igual a de Jesus. Esse jeito de falar é igual ao de Jesus. Fala para o seu irmão, Jesus está falando contigo. Porém, há um alerta, e o alerta eu vou deixar agora para os irmãos. Nós temos, então, todo esse mover profético.
O Espírito Santo está falando com a igreja. Israel já brotou e já está dando figos. A volta de Jesus está próxima. A videira está produzindo um cheiro, um perfume, que é o perfume de Cristo. E ele diz: eu sou a videira verdadeira. Obrigado, minha princesinha. Eu sou a videira verdadeira. Vós sois as varas. Às vezes nós vamos passar por uma poda drástica. O Senhor vai cortar algumas varas para que ela possa vir com mais força e liberar mais folhas e frutos. Amém? Então fala para o seu irmão, se prepara para a poda. Agora, diante de tudo isso que nós acabamos de falar, ele dá um código. Olha só, verso 15. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Irmãos, a necessidade da vigilância nessa hora agora é muito grande. Porque se eu não vigio agora, eu não consigo romper em Shavuot, em Pentecostes. Por que sempre chega em Pentecostes, era para ser um mover e as pessoas estão para baixo? Fala para o seu irmão, as raposinhas. Alguém aqui já viu filhote de raposinha? Procura no Google hoje, no Google Imagem. É a coisa mais fofinha do mundo. Um rabinho pompom, vermelhinho, aquela coisinha branquinha, aquele narizinho, é uma gracinha um filhotinho de raposa. Mas a raposinha destrói as flores da vinha. As raposas comem as uvas, e as raposinhas comem as flores. A raposinha é pior do que a raposona. Porque com a raposinha, a flor não libera nem um frutinho verdinho. Antes de virar fruto, já morreu. As raposinhas falam daqueles pecadinhos pequenininhos. Essas coisinhas pequenininhas, essas mentirinhas pequenininhas, essas fofoquinhas pequenininhas, essas desobediências pequenininhas, coisinha que ninguém dá valor. É raposinha, e até bonitinho. Tem gente que tem pecado de estimação. Não, minha raposinha. É minha raposinha. É pecado de estimação. Só que ele destrói. Deus vem, derrama uma chuva sobre você, opera na sua vida, você começa a produzir flores, só que você permite a entrada das raposinhas. Eu fiquei 50 e poucos dias na Espanha e eu vi a plantação de uva. 50 quilômetros de uva desse lado e 50 quilômetros de uva do outro lado, e uma estrada no meio. Mas todos os vinhedos têm telas fininhas para que não entre nenhum animal. E no chão, eles fazem uma escavação para que, se o animal cavar, ele não entre. Chama-se vigilância. Sabe o que significa cerca? Santidade. A cerca é o que me protege dos ataques do mundo. Então, querido, eu tenho que ser vigilante com relação a essas raposinhas. Esse período agora é hora de tomarmos uma posição desses pecadinhos que andamos cometendo. Visitas a sites. Rapidinho, não, só vou ver aqui uma poupança aqui, mas já saio. É raposinha. Imoralidade. Se você começar a evitar certas cenas, sabe o que acontece com o seu olho? Quando você tiver gente assistindo televisão na sua casa e aparecer uma cena mais coisa, você levanta e sai. O seu olho dói, você não consegue mais ver aquilo. Sabia?
Isso acontece com quem está em um processo de santidade. Tem uma raposinha chamada chat de relacionamentos. É uma raposinha muito bonitinha, o pessoal cria ela com muita facilidade. Nos chats de relacionamento. Sai cada pornografia ali. E agora com a webcam, não é? Tem um namoro virtual. Aí entra as raposas maiores, que destroem as uvas, o adultério, aquilo que nós falamos de Colossenses 3, o adultério, a prostituição, a malícia, a avareza, né, a idolatria ao dinheiro. Entra tudo essas raposas grandes. E, veja, não veio demônio, ninguém viu demônio, não veio bicho de chifre grande, não, raposinha e raposa. Vai no Google hoje e olha como é que é uma raposa. Coisa mais linda do mundo, mas que destrói a vinha, que destrói o avivamento na sua vida, o avivamento na sua família. E sem o poder do Espírito Santo, vou te ensinar uma coisa muito rica agora. Eu só posso amar a Jesus verdadeiramente se eu estiver cheio do Espírito Santo. E eu só posso ir ao Pai se eu estiver cheio do amor por Cristo Jesus, porque é Cristo que me conduz ao Pai. Muitas vezes eu não sou curado das feridas de paternidade, porque eu não me encho do Espírito Santo, não consigo amar o Senhor Jesus, e sem amar o Senhor Jesus eu não consigo me aproximar do Pai, porque é o Filho que me leva para junto do Pai. O Senhor tem mostrado que quer encher as pessoas com o poder do Espírito Santo. Eu estava contando para a Lúcia que ontem eu ministrei uma senhora que tinha alguns problemas. E ela manifestou vários demônios ontem. E ela disse: irmão, eu nunca fui cheia do Espírito Santo. E ela estava cheia de demônio. Quando começou, manifestou, caiu no chão, veio um monte de coisa. Fica tranquilo que não vai acontecer nada disso aqui, amém? Mas aí, nós arrancamos aqueles demônios e pedimos: agora, Senhor, enche ela do Espírito Santo. Ela tem 66 anos. Começou a pular de alegria. O Espírito Santo foi tomando ela, foi pulando, foi agradecendo ao Senhor, foi sendo liberta. Veja, 1 minuto atrás ela estava cheia de demônio. Agora que ela pediu o Espírito Santo, ela começou a ficar cheia do Espírito Santo. Só que eu falei para ela: aqui começou um processo. Você deve continuar pedindo, enchendo. Ouve, tem um som bonito. Deixe de ouvir esses sons malditos. Encha a sua casa de adoração, encha a sua vida de adoração, de louvor. Chegou o tempo de cantar agora. Irmão, mas eu ainda estou na luta. Irmão, começa a cantar. Começa a cantar. Escolha os louvores de adoração. Irmão, mas está difícil. Canta. Paulo tinha levado um monte de chicotada nas costas. E fez um louvor tremendo que derrubou o prédio lá onde ele estava preso. Chegou o tempo de cantar. Cante. Adore o Senhor. Josafá venceu uma guerra, sabe como? Botando os instrumentistas na frente e os arqueiros lá atrás. Botou as mulheres e as crianças com os tamborins. Os homens tocando os alaúdes. O grupo de louvor na frente cantando. Enquanto eles cantavam, chovia pedra na cabeça dos inimigos. Quando você começar a adorar o Senhor, vai chover pedra na cabeça desses demônios. Sabe o que é pedra? Decretos da palavra de Deus. Juízos da palavra de Deus sobre a cabeça dos demônios. Por isso que no primeiro dia que nós ministramos, nós falamos do Salmo 1. Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, porque essa pessoa, ela vai prosperar
Sabe o que é no original prosperar? Ele vai descobrir aquilo que está roubando ele, ele vai avançar, vai destruir aquele inimigo e vai conquistar, tomar da mão do inimigo e vai avançar em prosperidade. A prosperidade no reino espiritual não é passiva, ela é ativa. Quando você trouxer uma oferta diante do Senhor, você coloque um nome na oferta. Oferta precisa ter nome. Não está aqui, irmão, pega aqui uma ofertinha para você. Não, não é assim não. Ela tem nome. Agora mesmo, em São Paulo, eu coloquei nome em algumas ofertas na minha família, no ministério. Eu dou nome, eu faço um ato profético, porque eu sei o que acontece no reino espiritual, o que ela destrói no reino espiritual. Precisa chover pedra na cabeça dos nossos inimigos. Você está preparado para mandar chuva agora? Amém? Amém? Queridos, eu quero convidar você, a partir de hoje, fazer um voto com o Senhor. Além de meditar na lei do Senhor, mas agora o período é sair da tristeza, começar a cantar os louvores, porque cantando os louvores, você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Rapaz, esse louvor está falando comigo agora. Eu já cantei umas 200 vezes, mas hoje está diferente. Eu não sei se você observou, nós já cantamos várias vezes aquele louvor que cantamos aqui hoje. Mas você viu o quebrantamento que ele produziu em alguns corações nessa noite? Porque quando você começa a cantar, você ministra ao Senhor em adoração, mas você também é ministrado pela adoração. E o Espírito fala aos seus ouvidos. E aí você identifica, rapaz, o Senhor me ama. O Senhor está presente. Ouça a voz do Espírito. É um tempo de parar tudo, de ouvir as outras vozes, as vozes que te feriam, que te caluniavam, que difamavam. Comece a adorar o Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Eu já sou crente batizado. Pois é, mas até hoje não entregou a vida. Você faz o que você quer da sua vida. Então você só tem Jesus como seu Salvador. Você não tem como Senhor. E para você ser vitorioso, você tem que experimentar o senhorio. Porque é debaixo do senhorio que o inimigo te respeita. Quando eu estou debaixo do senhorio do Senhor, é que o inimigo é obrigado a retroceder. Amém? Prepara aí, meu irmão, o soberano, enquanto nós vamos fazer uma oração. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar agora, diante do Senhor. E vamos pedir que Ele venha nos encher. Hoje Ele venha dar um start. Mas você precisa vigiar em relação às raposinhas. Diga assim comigo, Pai. Fala com vontade. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me apresento perante Ti para louvar o Teu nome. Reconheço o senhorio do Senhor Jesus na minha vida. Eu sei que Ele é o meu Salvador. Já o recebi como Salvador. Eu creio que Ele é meu Salvador. Mas eu testifico diante da igreja que também Ele é o meu Senhor. Eu peço perdão quando muitas vezes fugi do Teu senhorio. Mas hoje eu me rendo a Ti, Senhor. Eu peço que agora o Senhor perdoe os meus pecados,
que fortaleciam as raposinhas na minha vida. Também perdoe os meus pecados, que atraí as raposas para comer o fruto na minha vida. Eu oro agora, Senhor, pedindo que o sangue de Jesus me purifique, me liberte, me restaure. Ó Senhor, vem sobre mim com o poder do Espírito Santo. Liberta a minha boca para que eu possa adorar o teu nome. Liberta a minha boca para que eu possa glorificar o teu nome. Olha aqui para mim assim, diga assim: Senhor, eu preciso de fogo. Coloca fogo na minha mão. Agora coloca a sua mão na sua boca. Eu vou orar. Senhor Deus, eu declaro que o fogo que está na mão dos teus servos comece a queimar toda a corda, toda a mordaça que impedia dos teus servos orarem, dos teus servos adorarem o teu nome em espírito e em verdade. Eu repreendo agora, na autoridade do nome de Jesus, fora toda a mordaça que impedia da igreja adorar o Senhor. Nós declaramos um fogo libertador agora. Diga assim: Senhor Deus, eu preciso que o Senhor me liberte nesses dias. Eu preciso que o Senhor restaure a minha vida, até que eu chegue a Pentecostes e eu possa receber a plenitude da liberação do poder do Espírito Santo, porque eu quero acessar a tenda da intimidade. Esse é o decreto divino, em nome de Jesus. Amém.